E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, estou vindo com vocês hoje para trazer os primeiros exercícios gravados com resolução. É minha primeira tentativa, peço desculpas por alguns erros, por algumas coisas que a gente ainda está aprendendo a lidar, mas eu espero que seja útil para vocês, principalmente diante de tanta problemática e dificuldade que nós estamos enfrentando com essa questão toda da pandemia, não é verdade? Gente, quando eu falar aí para vocês, olha, página 28, é que é a página 28 do meu manual, tá? Vocês não têm o exercício da página 28, mas daí eu achei muito legal levar ele para vocês. Então nem se preocupem em procurar lá a tal da página 28, porque ela não tem. Foi um equívoco meu. E eu não arrumei porque eu fui ver isso agora, quando eu estava revisando. Daí eu teria que gravar tudo de novo. Aí eu falei assim, puxa, deixa eu dar um toque para eles. Espero que vocês curtam. Esse primeiro pacote tem 2 exercícios de leis de Coulomb, né, onde nós fazemos uma boa revisãozinha para bastante coisa, e eu espero que seja bastante útil para vocês. Combinado? Divirtam-se, pessoal! E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como estão as coisas aí em Castro? Bem animados? Turma, como eu havia falado para vocês, eu vou começar a gravar uma série de exercícios resolvidos da nossa apostila do poliedro. Para começarmos, eu escolhi um exercício lá da apostila 1, página 28, frente 2, que é um exercício adaptado da UEM. Ele foi proposto ali na apostila para vocês como um exercício extra, como algo a mais. E por que eu vou fazer ele hoje? Porque ele recorre a não só a informação do que é a matéria, mas também precisa de interpretação de vetores, precisa de entender um pouco de geometria. Traduzindo, é bem aquilo que a gente vai precisar fazer daqui por diante. Entendido? Então vamos lá? O exercício, ele diz assim, tá lá na página 28, hein? João fixou 4 cargas elétricas pontuais e não nulas sobre um plano horizontal, de modo que cada carga se situe sobre um vértice diferente de um mesmo quadrilátero convexo ABCDE, isto é, as medidas de seus ângulos internos são todas inferiores a 180 graus. Como ele fala que você tem todos os ângulos internos menores que 180 graus, a figura que se encaixa nisso é sempre o paralelogramo. Tá? Então, como que eu começo interpretando o exercício? Por um paralelogramo. Nesse paralelogramo, eu vou iniciar aqui chamando esse vértice de vértice A, B, C e D. Feito? É isso aqui que o exercício pede para você analisar inicialmente. Continuando lá, olha lá. Além disso, a força elétrica resultante das cargas B, C e D em cima da carga A devem ser nulas. Então, o que é importante aqui? A resultante de todas as cargas sobre o ponto A, então a resultante em cima do vértice A, deve ser nula. Bom, para começar a entender isso, em que situações isso é possível? Em que situações a carga nesse ponto aqui ela é nula? Já que eu tenho várias cargas atuando, eu vou imaginar assim primeiro, ó. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Quais as possibilidades que eu tenho? Eu tenho a possibilidade disso aqui ser uma carga positiva e isso aqui ser uma carga positiva. Pela repulsão, isso aqui empurraria a força de B em cima de A, empurraria ela para lá. Outra possibilidade, eu poderia ter a carga A e a carga B com sinais negativos. Então aqui é menos e aqui é menos. O que aconteceria? Novamente repulsão e novamente a resultante sairia aqui, ó, na linha delas. Traduzindo, se os sinais forem iguais, ela é uma carga de repulsão. Combinado assim? Se por um acaso forem sinais contrários, ó, eu tenho aqui a carga B, aqui eu tenho a carga A.
Vamos imaginar agora que aqui é uma carga positiva e aqui é uma carga negativa. O que vai acontecer? A força entre esses dois será assim. E essa daqui será a força a força B. Ah, e se por um acaso fosse o contrário? O B negativo, o A positivo. Novamente, eu teria uma carga assim, ó. Todos estão entendendo? Já que você está analisando essa situação, você vai perceber o seguinte: se a carga A e B tiver sinais iguais, é afastamento. Se a carga A e B tiverem sinais contrários, é atração. Bom, e o que acontece se eu analisar a carga D? Eu posso ter, vejamos lá agora, analisando a carga D. Eu tenho aqui o ponto D e aqui o ponto A. Se o A for positivo e o D positivo, ela será uma carga de afastamento, vai ficar assim, ó. Isso aqui é a carga do D. Se eu juntar essa característica, e o mesmo vale se ela é negativa, né? Ambos serão de repulsão. Se eu juntar essa característica com essa característica aqui de cima, que conclusão que eu posso chegar? Eu posso chegar assim, olha. Se o ponto D, o ponto A e o ponto B tiverem todos eles o mesmo sinal, ou seja, sinais iguais, a resultante entre eles ficará uma coisa assim, ó. Isso aqui é a força B e isso daqui seria a força D. E a resultante entre eles sairia mais ou menos aqui assim, ó, puxando para lá. Estão entendendo o desenho? Essa aqui seria a força resultante 1. Mas para que isso aqui acontecesse, então, eu tenho uma possibilidade. A possibilidade de a resultante 1 ser essa daqui. Só que se a resultante 1 for essa, aqui ele tem que ser de atração. Por que ele tem que ser de atração nesse caso? Porque se ele for assim, eu tenho como essa daqui em sentidos opostos tornar o exercício com resultante nula. Percebem? Mas se eu usar essa ideia aqui de baixo, ó, de sinais diferentes, eu terei uma situação onde aqui é o ponto A e aqui assim ficaria a força D. Ó, força B e força D. E onde estaria a resultante deles? A resultante, ela estaria na direção, a resultante 1 estaria na direção do D. Portanto, isso aqui faria isso. Percebe? Deixa eu ver se você entendeu então. Se o A e o B tiverem sinais iguais, eu consigo fazer esse desenho aqui, ó. Isso daqui acontece se o A e o B e o D tiverem sinais iguais. É a única condição. Se eles estiverem diferentes, se os sinais deles forem diferentes, o meu desenho inteiro muda. A situação toda muda. E eu passarei a ter isso daqui, ó. Se o D e o B e o A, né? Você tiver esses dois aqui com sinais diferentes, o que eu passarei a ter? Aqui é o ponto A, eu terei puxando para cá a força do D, puxando para cá a força do B, e a resultante entre esses dois caras vai estar aqui, ó. Essa aqui seria a força resultante 1. E para isso acontecer, o ponto aqui de baixo, o ponto C, ele teria que ter um sinal contrário para poder fazer isso daqui e ficar nula. Se ele tiver o mesmo sinal, olha só o que vai acontecer. Ele não vai se anular. Então voltem lá. Olhem o texto de novo. Ele pergunta assim: levando-se em conta a situação descrita,
assinale o que for correto. E a afirmativa 1 vem assim: os sinais das cargas situadas nos vértices adjacentes. O que é adjacente? É sai junto. Oposto é aquele que está de frente. Adjacente sai junto. Então, olha só, o meu ombro, aqui o meu braço, está adjacente ao meu tórax. Ele sai junto, ok? É isso que ele está falando aqui. Então, quem são os adjacentes? O B e o D são adjacentes ao A. Ele está falando dessa situação que a gente descreveu aqui. E ele diz assim, ó: os sinais das cargas adjacentes necessariamente devem ser opostos. Não. Se for oposto, a resultante não vai ser nula. Se eles forem opostos, a resultante será diferente de zero. Logo, para que ele possa ter essa resultante nula aqui, só tem uma condição: A e D precisam necessariamente terem sinais iguais. Então a afirmativa 1 é falsa. Entendido por que é falsa, pessoal? E aí, pessoal, tudo tranquilo novamente? Então, como nós estávamos resolvendo agora há pouco, o item ainda é o exercício 1 dos opcionais, aquela questão da UEM, lá da página 28 da apostila 1, que trata justamente sobre cargas elétricas, ok? Nós estávamos discutindo, então vamos voltar àquele exercício. Ele diz assim: João fixou 4 cargas elétricas pontuais não nulas sobre um plano horizontal, de modo que cada carga se situe sobre um vértice diferente de um mesmo quadrilátero convexo, ABCD. Isto é, as medidas de seus ângulos internos são todas inferiores a 180 graus. Além disso, a força elétrica resultante das cargas situadas em B, C e D, atuando sobre o A, é nula, levando-se em conta a situação descrita. Assinale o que for correto. Agora há pouco nós resolvemos o item 01, agora iremos responder o exercício 02. O 02 diz o seguinte pra gente, ó: se João colocou nos vértices adjacentes a cargas de mesmo módulo e tais vértices distam de A, então, equidistam de A, então o quadrilátero é necessariamente um trapézio. Vejamos lá, pessoal. Se você desenhar as possibilidades de um trapézio, eu tenho aqui o trapézio chamado trapézio retângulo. Se eu dispor as cargas aqui, por exemplo, aqui é A, B, C e D. Você percebe que as cargas A, B e D não estão equidistantes. Essa distância aqui, que eu vou chamar de D1, ela é diferente de D2. E quando elas são diferentes, elas não podem ser equidistantes. Então, isso aqui está fora. Ah, sim, se pense num outro trapézio. Sim, senhores, vou pensar. Posso pensar no trapézio isósceles. Vamos lá, então? Vértices A, B, C e D. As cargas adjacentes estão equidistantes. Portanto, de novo, a distância 2 e a distância 1, para que a afirmativa seja correta, necessitariam serem as mesmas. Mas, turma, de novo, ó, aqui D1 é diferente de D2. Então, novamente, não são equidistantes. Isso também não é válido. Ah, sim, se tem algum outro tipo de trapézio? Tem, cara, tem o escaleno, né? O escaleno ficaria algo mais ou menos parecido com isso aqui, talvez. Tá? O que eu posso dizer? Ó, A, B, C e D. Essa distância aqui, 2, essa distância aqui, 1. De novo, a distância 1 diferente da distância 2. Então, novamente, não são equidistantes. Gente, esses são os trapézios que eu posso pensar em desenhar. Tá?
Para poder formar um trapézio, o coitado pode ser um equilátero, pode ser um retângulo ou pode ser um escaleno. E em nenhum dos casos ele satisfaz a condição que ele deu lá para vocês. Elas equidistam do vértice A. Logo, o quadrilátero não pode ser um trapézio. E o exercício, item 2, ele fala, tem que ser um trapézio. Portanto, a afirmativa 2 só pode ser falsa. Fácil, né? Até daqui a pouco com a afirmativa 04. E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Voltando, continuamos resolvendo o exercício da página 28, o exercício 1 que nós havíamos falado lá para vocês, da UEM, naquele proposto, né? Onde já resolvemos os itens 01 e 02. E agora nós vamos fazer o 04. Mas para ler o 04, vamos primeiro resgatar o texto. Sempre que você for resolver um exercício de física, não esqueça que você começa resgatando o texto dele, né? Então, começando lá. João fixou 4 cargas elétricas pontuais, não nulas, sobre um plano horizontal, de modo que cada carga se situe sobre um vértice diferente de um mesmo quadrilátero. Esse quadrilátero é convexo e eu dei os nomes de A, B, C, D. Isto é, as medidas de seus ângulos internos são todas inferiores a 180 graus. Isso significa ser convexo, ok? Além disso, a força elétrica resultante das cargas em B, C e D, atuando no vértice A, obrigatoriamente tem que ser nula. Isso é o que o texto está falando, né? Então, continuando lá. Levando-se em conta a situação descrita, assinale o que for correto. Na afirmativa 04, ele fala assim: se o valor de uma das cargas colocadas em B, C ou D for alterado, a força resultante na carga colocada em A continuará forçosamente nula. Turma, se o valor de uma das cargas alterar. Vamos juntos lá ver esse exercício como ficaria? Lembrem-se, a afirmativa 04, você tem que partir da base que isso é um paralelogramo. Né? Lembra que nós já vimos isso na afirmativa 01. Aqui A, B, C e D. Pensem comigo. Se eu mantiver o valor da B e mantiver o valor da C, B, o tamanho da força que puxa aqui, ó, não vai mudar. Então, essa aqui é a força B. O tamanho da força que puxa aqui não vai mudar. Essa aqui é a força D. A resultante entre essas duas, que vai estar aqui, ela não será alterada também, essa força resultante 1. Só que tem um problema. A B, a C, por exemplo, eu mantive. Eu altero, né? Porque não mantive as outras, desculpem. Eu altero ela. Então, a C, você altera. Se você vai alterar o valor da C, o tamanho da força C que puxa para cá vai diminuir. Por exemplo, alterando para menos. Ele diminui aqui. E, portanto, a resultante não será mais nula. Se você alterar esse valor para mais, então vamos imaginar que eu aumento o valor de C, esse cara aqui vai ficar maior. Portanto, de novo, a resultante aqui da força D se desequilibra. E fazendo esta menos essa, de novo, não dará zero. Pensem comigo. Se eu mantiver essa daqui e alterar uma das duas, o equilíbrio se altera. Logo, é impossível alterar o valor de uma delas e a resultante permanecer a mesma, nula. Tá? Para que você possa manter a resultante nula, você tem que mexer em todas as forças de forma proporcional. Compreendido? Fácil, né, pessoal? Então, daqui a pouco nós voltamos com a afirmativa 08. E aí, galera, estamos de volta, continuamos no exercício 1, então. Continuando lá, não esqueçam,
Nós estamos fazendo um exercício para vocês de cargas elétricas, trabalhando Física 2, apostila 1, página 28, o exercício proposto número 1, que é da UEM, né? Nós vamos fazer agora o item 08. Acompanhem aí comigo. O exercício, então, voltando sempre, né, toda vez que a gente vai ler uma aplicação, nós não podemos esquecer que a gente tem que pegar lá e ler o texto de novo, né? Nós voltamos lá no texto para depois continuarmos no item. Então vejamos lá, diz assim, ó. João fixou João fixou 4 cargas elétricas. Puxa, vamos começar de novo, né? E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Prontos para continuarmos o exercício 1 da página 28 do exercício proposto ali da UEM? Vamos lá? Nós vamos fazer agora o item 08. Acompanhem comigo a leitura do texto inicial, daí a gente lê o texto e volta para o item, combinado? João fixou 4 cargas elétricas pontuais, não nulas, sobre um plano horizontal, de modo que cada carga se situe sempre sobre um vértice diferente, né, de um mesmo quadrilátero convexo ABCDE. Isto é, as medidas dos ângulos internos devem ser todas inferiores a 180 graus. Além disso, a força elétrica resultante das cargas situadas em B, C e D, que atuam sobre o vértice A, é nula. Ok? Tranquilo? Vamos continuar. Agora vamos lá para o item 8. Ele diz assim: João pode ter obtido a situação utilizando 4 cargas de mesmo módulo, dispondo-as sobre vértices de um losango cujo ângulo interno é igual a 120 graus. Bom, gente, aqui tem uma regra de vetores importante, tá? Quando a gente está calculando a resultante entre dois vetores que formam um ângulo qualquer, né, onde aqui você tem um ângulo alfa entre eles, você deve estar lembrado que a fórmula geral é a lei dos cossenos aplicada à situação de você ter vetores. Ela ficaria assim, ó, chamando esse aqui de vetor A e esse cara aqui em cima de vetor B. Ficaríamos, o módulo da resultante ao quadrado é igual ao módulo A ao quadrado, mais o módulo B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do A, vezes o módulo do B, vezes o cosseno do ângulo entre eles formado. Estão lembrados disso, pessoal? Temos os casos particulares. Quando α vale 0 grau, você, ao invés de aplicar tudo isso, né, se você colocar aqui o 0 grau, você vai descobrir que a resultante é simplesmente o vetor A mais o vetor B em módulo. Se por um acaso o ângulo for de 90 graus, você sabe que a resultante ao quadrado é igual a Pitágoras. Por quê? Porque cai fora, se aqui for 90 graus, tudo isso daqui vai zerar, né? Portanto, você vai sobrar só com essa primeira parte da resultante. Por isso que esses daqui são casos particulares, não esqueçam. Esses daqui são os casos particulares. Continuando lá. Se por um acaso o alfa vale 180 graus, a resultante é o módulo da diferença entre os dois vetores. E agora vem a parte especial. A condição se o alfa for de 120 graus e o módulo do vetor A for exatamente igual ao módulo do vetor B, nessa situação, a resultante é o próprio vetor. Lembraram disso? Ótimo! Porque agora que você lembrou dessa situação, eu posso voltar para o item 08. No item 08, eu sei que
eu tenho lá um paralelogramo, a gente já viu o porquê de ser um paralelogramo. Eu sei que esse cara aqui, eu posso construir ele pensando agora num ângulo que fique 120 graus. Lembrem-se, a afirmativa 8 ela propõe para você que eu construa dessa forma aqui, ó. Quanto tem cada ângulo? Esses dois ângulos aqui são agudos. Logo, esses dois são obtusos. Este ângulo obtuso e este ângulo obtuso, eles têm que ter a mesma medida. Logo, isso aqui forma 120 graus. É essa a condição do problema, lembram? Ó, vamos lá? Ele está propondo para você que o cara construiu a distribuição de cargas de forma que no vértice A você tem um ângulo de 120 graus. Está aqui, ó. Esse aqui é o vértice A, então. Ora, se esse aqui é o vértice A, esse aqui é o B, esse aqui de cima é o C e esse aqui é o D. Tá? Ah, Síntese, mas lá no primeiro você tinha colocado o A em cima, ok. Mas agora, se você prestou atenção no item, ele está pedindo para a gente colocar o A no 120 graus. Concordam? Vejam que interessante. Se quando você tem o ângulo de 120 graus e a medida desse vetor aqui, ó, do vetor FB, for exatamente igual à medida do FD, se esses dois forem exatamente iguais, a resultante entre eles, que vai estar puxando aqui, ela vai ser exatamente igual a esse cidadão que você tem. Portanto, a força resultante 1, que a gente já havia falado dela, ela terá que ser exatamente igual ao módulo desses vetores que você tem aqui. Vamos voltar ao item agora? O que ele falava mesmo para a gente? Olha lá. João pode ter obtido a situação utilizando 4 cargas de mesmo módulo. Ora, se esse cara tem o mesmo valor desse, para que essa força fique igual, lembrando que pela lei de Coulomb, F igual a K, carga A vezes carga B, divididos pela distância ao quadrado. Logo, para que isso funcione bem, esta medida aqui, se valer L de lado, essa aqui também tem que valer L. E sabe o que acontece se aqui for L e aqui for L também? Obrigatoriamente, num paralelogramo, você tem lados paralelos, portanto, isso aqui vai valer L e isso aqui vai valer L também. E o paralelogramo com 4 lados iguais, ele recebe o nome particular de losango. O que é um losango? Losango é um paralelogramo onde todos os lados são iguais. Entenderam, pessoal? Vejamos então. O texto está falando que é possível você obter aqui uma força resultante de maneira que elas se anulem aqui, sim, a resultante aqui vai ser igual a zero, mas para isso acontecer, eu posso construir um losango, sim, eu posso construir um losango, cujo um dos ângulos, o obtuso, vale 120 graus, então o outro vale 120 graus também. Se essa medida aqui for igual a essa, os lados têm que ser iguais, porque ele falou que todas as cargas são iguais, obrigatoriamente, a força C também vai ser igual à força resultante aqui. Por isso que ele vai se anular. Então vamos ler de novo lá? Diz o texto: João pode ter obtido toda essa situação, ou seja, resultante nula, cargas iguais, usando cargas iguais, dentro de uma estrutura de um losango, cujo um dos vértices vale 120 graus? Sim, é possível sim. Então a afirmativa 08, ela é verdadeira. O que você precisava para saber dessa afirmativa ser verdadeira? Bem simples, né, turma?
você tem que lembrar o que é resultante de vetores, os casos particulares de resultante de vetores, o que acontece quando você tem um vetor de ângulo 120 graus, o que é um losango, a definição de losango, e lembrar do que é a lei de Coulomb. Baba, não é baba? E aí, curtiram? Exercício turma, turma exercício. Então, a afirmativa 08, verdadeira. Ok? E aí, pessoal, vamos agora continuar o exercício 1 opcional, lá da página 28, apostila 1, física 2, aquele exercíciozinho da UEM que nós estamos resolvendo. Já fizemos a afirmativa 01, 02, 04, 08 e chegamos finalmente à afirmativa 16. Para entendermos a afirmativa 16 é necessário que a gente leia tudo de novo. Então vamos juntos lá. João fixou 4 cargas elétricas pontuais não nulas sobre um plano horizontal, de modo que cada carga se situe sobre um vértice diferente de um mesmo quadrilátero. Este quadrilátero é convexo. O que significa dizer que é convexo? Que cada ângulo interno dele obrigatoriamente é menor que 180 graus. Esse quadrilátero foi nomenclaturado de vértices A, B, C e D, onde estão colocadas as cargas, ok? Além disso, a força elétrica, e esse é um dado muito importante, a força elétrica resultante da carga C em cima da A, da B em cima da A e da D em cima da A é nula. Tem que ser igual a zero, ok? Dentro dessa situação, vamos ver o que ele fala na afirmativa 16. No caso em que o quadrilátero em questão é um quadrado. Então vamos lá, vamos desenhar o quadrado. Ele está supondo agora que o quadrilátero seja um quadrado. Eu vou nomenclaturar vértice A, B, C e D. Se ele é um quadrado, essa medida L, esta L e esta aqui L. Acontece o seguinte, pessoal. Para isso aqui funcionar desse jeito, é obrigatório, vejam bem, eu estou falando obrigatório, que a carga B e a carga D tenham o mesmo valor. Por quê? Porque se a distância é a mesma, para haver equilíbrio no sistema, e lembrem-se que todo o exercício, ele inteiro, está dependendo da informação no texto que falava que a resultante era igual a zero. Significa que a força que o D está fazendo em cima do A e a força que o B fazem em cima do A tem que ser a mesma. Por quê? Porque isso é um quadrilátero. E para isso acontecer, como os lados são iguais, só tem uma situação possível, que a carga A seja igualzinha à carga B. Tudo bem? Acontece que como aqui eu tenho a resultante desses dois, como que ficaria a força resultante entre A e B? É simples, ela é um retângulo. Lembram, pessoal? E como é mesmo Pitágoras aplicado num retângulo? Aplicado num retângulo, você tem a força resultante ao quadrado, é igual a força AB ao quadrado, mais a força C. Não, a força D, desculpem. A força D ao quadrado. Acontece que como essas duas belezuras têm que ser iguais, por causa do lado ter a mesma medida e as cargas serem iguais, obrigatoriamente a força resultante ao quadrado vai ficar F ao quadrado mais F ao quadrado, que por sua vez vai ficar aqui 2F ao quadrado. Passando raiz para o outro lado, FR é igual a raiz quadrada de 2Fs ao quadrado, portanto a força resultante ela tem que ser de F raiz de 2. E para isso acontecer, para haver este equilíbrio, só uma situação seria satisfeita. A quantidade de carga C, ela tem que ser o dobro das outras duas cargas juntas.
Portanto, a força aplicada sobre o vértice C, do vértice C sobre o vértice A, para haver equilíbrio, a carga C tem que ser o dobro da carga em cima do B, e ela também precisa ser o dobro da carga no ponto A. Perdão, no ponto D. A carga aqui e a carga aqui, elas têm que ser o dobro. Vamos voltar no texto? O que o texto falava mesmo pra gente? Ele falava assim, ó, no caso em que isso seja um quadrado, em um quadrado, o módulo da carga no C, ela é necessariamente oposto ao da carga que ocupa no B. Cara, não só do B. Ele tem que ser oposto, é o dobro do B e do D junto. Senão não vai haver equilíbrio. Portanto, essa afirmativa só pode ser falsa. Entendido, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então tá joia. Galerinha, esse foi o exercício 1 dos opcionais da página 28. Combinados? Até depois. E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Gente, dentro daquele sisteminha que nós começamos então de eu resolver alguns exercícios das apostilas para vocês, eu estou trazendo mais um aqui. Eu estou trazendo o exercício 4, tá? Apostila 1, exercício 4, da página 539. Ah, Síndice, mas eu estou sem ele. Não tem problema. Nesse material que eu estou dando aí para vocês, já tem a questão junto também. Combinado? Vamos lá? Essa questão da Fundação Getúlio Vargas diz o seguinte: posicionadas rigidamente sobre os vértices de um cubo de aresta 1 metro, 8 cargas elétricas positivas de mesmo módulo. Ui, então vamos lá. Esse exercício 4, da página 539, eu vou começar desenhando o que ele está falando para mim. Ele está falando aqui que você tem um cubo, né? Então, aqui está o nosso bonitão, ok? Nesse cubo, ele está falando que em cada um deles você tem uma carga positiva de igual valor, ó, 8 cargas, né? Então, todas elas aqui, bonitinhas, todas elas positivas. Ele continua dizendo assim, a aresta aqui vale 1 metro, portanto, tudo nesse coitado vale 1 metro. Meu, o que você sabe sobre um cubo? A diagonal do cubo, ela é... Todas as diagonais se encontram, né, no centro dele. Então, se eu sair desse vértice aqui de cima, ó, que eu vou chamar de A, para esse vértice aqui na frente, que eu vou chamar de B, saindo lá de trás para vir aqui, essa é uma diagonal que está dentro do cubo. Eu posso fazer uma outra diagonal, saindo aqui em cima, ó, desse vértice F até esse vértice G, fazendo isso aqui, ó. Pronto! E elas estão se encontrando ali no meio. Posso fazer isso para cada um dos vértices. E todas elas vão se encontrar aqui no meio, no mesmo ponto. Todas elas bem bonitinhas. Ficou faltando uma. Cadê a pilantra? Ah, tá. É essa que sai daqui e vai aqui para trás, ó. Todas elas se encontrando ali no meio. Combinado? Vamos continuar o texto. Se encontram, então, voltando, posicionadas rigidamente sobre os vértices de um cubo de aresta 1 metro, encontram-se 8 cargas elétricas positivas de mesmo módulo. Sendo K o valor da constante eletrostática do meio, que envolve todas essas cargas, a força resultante sobre uma nona carga, também positiva, de mesmo módulo igual a todas elas, abandonado em repouso, no centro do cubo. Olha onde eles foram colocar a carga. Aqui no centro. A nona carga está aqui. Amiguinhos, se todas as diagonais são iguais, a ação de todas elas
puxando. Então, se todas são positivas, todas são de afastamento. Então, essa empurra para lá, aquela empurra para baixo. Eu tenho assim, ó, empurra assim e empurra assim e empurra assim. Todas essas 8 cargas empurram essa aqui. Para onde ela vai? Com qual força ela vai se movimentar? Gente, não precisa nem fazer cálculo, tá? Como no cubo, as diagonais possuem a mesma medida, sempre a mesma medida. Isso significa que a força entre a carga A e a carga B, ela será exatamente igual a todas as outras. Logo, a força resultante entre elas será exatamente igual a zero. Qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A. Fácil, né, pessoal? Sabia que vocês iam gostar desse. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.